Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já disse assim: eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não tenho tempo? Pois é, eu já perdi as contas de quantas vezes eu falei isso. E olha, eu falava com tanta convicção que eu mesmo acreditava de verdade. Não tenho tempo para academia, não tenho tempo para ler, não tenho tempo para cuidar de mim, não tenho tempo nem para pensar direito. E sabe o que é pior? A gente repete isso tanto que vira uma identidade. Você começa a se enxergar como aquela pessoa que nunca vai dar conta, que vive apagando incêndio, que acorda já cansada e vai dormir devendo tarefa. Mas eu preciso te dizer uma coisa que talvez ninguém ainda te disse de um jeito direto. Na maioria das vezes, o problema não é falta de tempo. O problema é falta de estrutura mínima. É falta de um começo pequeno. Um começo tão pequeno que parece besteira, mas que muda tudo. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Fica comigo até o final, porque esse conteúdo aqui pode ser o empurrão que você estava precisando. Não é fórmula mágica, não é coach gritando no seu ouvido. É conversa de gente real, para a vida real. Bora! A mentira que a gente conta para si mesmo. Vamos começar pelo começo, que é onde muita gente erra. A gente olha para a pessoa que acorda cedo, vai para a academia, come bem, trabalha focada, ainda tem tempo para a família e pensa: essa pessoa é de outro planeta. Ou então, deve ser rica, deve ter empregada, deve ter uma vida fácil. E eu não vou te julgar por pensar isso. Eu também pensava. Mas a real é que a maioria dessas pessoas não tem mais horas no dia que você. Elas têm 24 horas. Igualzinho. O que muda é o que elas fazem com os pedaços pequenos de tempo que todo mundo tem e quase ninguém percebe. Deixa eu te dar um exemplo bem do cotidiano. Você chega em casa do trabalho. Está cansado, claro. O que você faz? Pega o celular, deita no sofá e começa a rolar o feed. Instagram, TikTok, YouTube, só 5 minutinhos. Aí quando você vê, já passou 1 hora, às vezes 2. Agora me responde com sinceridade. Você não teve tempo ou você não usou o tempo que tinha? Eu sei que essa pergunta dói. Doeu em mim quando eu ouvi pela primeira vez. Porque a verdade é que a gente usa o cansaço como desculpa para não fazer nada de diferente. E aí entra num ciclo. Não faz nada, se sente culpado, fica mais cansado por causa da culpa, e aí usa o cansaço para justificar não fazer nada de novo. É uma roda que não para. E quanto mais tempo você fica nela, mais difícil parece sair. E o pior é que a gente se acostuma com esse modo de viver. Vira normal estar sempre correndo atrás, sempre devendo alguma coisa, sempre com a sensação de que o dia foi embora e você não fez nada de verdade. Aí chega o final de semana e você só quer deitar. E o descanso que deveria recarregar as baterias vira mais culpa porque você sabe que tinha coisa para resolver. Mas aqui vai a boa notícia: você não precisa sair de uma vez. Você não precisa dar um salto gigante. Você precisa dar um passo ridículo de pequeno. E é isso que eu vou te mostrar agora. O poder do mínimo, a estratégia que ninguém valoriza. Eu quero que você grave uma frase na sua cabeça agora. Se precisar, anota no celular, coloca de lembrete, escreve no espelho do banheiro. A frase é essa: feito é melhor que perfeito. E pouco é melhor que nada. Sabe por que a maioria das pessoas não consegue criar uma rotina? Porque elas tentam criar a rotina perfeita. Elas querem começar acordando às 5 da manhã, meditando 30 minutos, fazendo 1 hora de exercício, lendo 20 páginas, tomando café da manhã saudável, tudo isso antes de ir trabalhar. Irmão, irmã, se você hoje mal consegue acordar no horário, como é que vai implementar tudo isso de uma vez? Não vai. E quando não consegue, bate a frustração. E quando bate a frustração, você desiste. E quando desiste, volta a dizer: eu não tenho tempo. A saída é o mínimo, a rotina mínima viável, aquilo que é tão pequeno, tão simples que você não tem desculpa para não fazer.
Deixa eu te explicar como funciona na prática. Em vez de vou treinar 1 hora por dia, começa com vou fazer 10 agachamentos antes do banho. 10 agachamentos. Leva menos de 1 minuto. Você faz de pijama mesmo, do lado da cama. Em vez de vou ler 30 minutos por dia, começa com vou ler 1 página antes de dormir. 1 página. Não é capítulo, é página. Em vez de vou meditar, começa com vou ficar 1 minuto em silêncio antes de levantar da cama. Só respirando, sem celular. 1 minuto. Em vez de vou organizar minha vida toda, começa com toda noite antes de dormir, vou escrever 3 coisas que preciso fazer amanhã. 3. Num pedaço de papel ou no bloco de notas do celular. Mas isso é muito pouco. Isso não vai mudar nada. Ah, vai sim. E eu vou te explicar por quê. Quando você faz algo pequeno e consegue manter, seu cérebro registra uma vitória. É pequena, mas é uma vitória. E vitória gera motivação. Motivação gera consistência. Consistência gera resultado. E resultado gera mais motivação. Esse é o ciclo positivo. O oposto daquele ciclo negativo que a gente falou antes. E ele começa com um passo ridículo. Tem um conceito que alguns especialistas chamam de efeito dominó. Quando você derruba uma peça pequena, ela empurra a próxima. E a próxima é um pouco maior. E a próxima maior ainda. E quando você percebe, está derrubando peças que antes pareciam impossíveis. Mas tudo começa com a primeira pecinha. E essa primeira pecinha precisa ser ridiculamente fácil. E sabe qual é o maior erro que as pessoas cometem? Elas acham que o mínimo não conta, que se não for algo grande, impressionante, digno de postar no Instagram, então não vale a pena. E é justamente esse pensamento que mantém elas presas no mesmo lugar. O mínimo não é o fim. O mínimo é a porta de entrada. Ninguém entra num prédio pelo 10º andar. Você entra pelo térreo. E o mínimo é o seu térreo. Montando a sua rotina mínima, passo a passo de verdade. Agora vamos ao que interessa. Como é que você monta isso na sua vida? Porque uma coisa é entender o conceito, outra coisa é aplicar. E eu quero que você aplique. Hoje. Não segunda-feira, não mês que vem. Hoje. Passo 1. Escolha só uma área da sua vida que está te incomodando mais. Pode ser saúde, pode ser organização, pode ser finanças, pode ser o emocional. Não tente resolver tudo de uma vez. Escolhe uma. Aquela que, se melhorasse, já ia aliviar bastante o peso. Passo 2. Defina uma ação tão pequena que pareça boba. Se for saúde, 10 agachamentos. Se for organização, anotar 3 tarefas antes de dormir. Se for finanças, anotar tudo que gastou hoje, só anotar. Se for emocional, 1 minuto de silêncio de manhã. Passo 3. Conecte essa ação com algo que você já faz. Isso aqui é ouro. Sabe por quê? Porque a gente lembra das coisas quando elas estão coladas em hábitos que já existem. Por exemplo, depois que eu escovar os dentes de manhã, eu faço meus 10 agachamentos. Ou, antes de deitar, eu escrevo minhas 3 tarefas. Não é sobre ter mais força de vontade. É sobre ser esperto com o que você já faz todo dia. Passo 4. Faça isso por 7 dias seguidos sem se cobrar resultado. Nos primeiros 7 dias, o único objetivo é fazer. Não importa se ficou bom, se ficou ruim, se você fez com vontade ou de má vontade. Fez? Conta. É isso. Passo 5. Depois de 7 dias, aumente um pouquinho. Se estava fazendo 10 agachamentos, sobe para 15. Se estava lendo 1 página, lê 2. Se estava anotando 3 tarefas, começa a organizar elas por ordem de importância. Percebe como é um crescimento natural? Você não precisa de um plano mirabolante. Você precisa de consistência no básico. E tem um detalhe que faz toda a diferença. Não compare o seu começo com o meio da caminhada de outra pessoa. Aquela pessoa que treina pesado, que acorda cedo, que tem a vida organizada, ela não começou assim. Ela começou no degrau 1, igual você vai começar. A diferença é que ela não parou. Os ladrões de tempo que você não percebe.
Agora eu preciso ser honesto contigo sobre uma coisa. Não adianta criar uma rotina mínima se você continuar alimentando os ladrões de tempo que estão te sabotando. E eu sei que talvez você nem perceba que eles existem, mas existem e são silenciosos. O primeiro ladrão é o celular logo de manhã. Quando você acorda e a primeira coisa que faz é abrir o celular, você está entregando a sua mente para a agenda dos outros. São notificações, notícias, mensagens, problemas alheios. Você nem saiu da cama e já está reagindo ao mundo em vez de agindo no seu dia. Experimento. Amanhã de manhã não mexa no celular nos primeiros 15 minutos depois de acordar. Só 15 minutos. Use esse tempo para respirar, pensar no seu dia, tomar uma água. Vai parecer estranho no começo, quase como se estivesse faltando algo. E é normal. Você criou um vício e está quebrando ele aos poucos. O segundo ladrão é a falta de decisão antecipada. Toda vez que você acorda sem saber o que precisa fazer, você gasta energia decidindo. E decidir cansa. Cansa muito. Os especialistas chamam isso de fadiga de decisão. Por isso, gente muito ocupada usa roupa parecida todo dia, come a mesma coisa no café. Não é falta de criatividade, é economia de energia mental. Quando você escreve 3 tarefas na noite anterior, você elimina essa fadiga. Você acorda e já sabe o que precisa ser feito. Simples assim. O terceiro ladrão é dizer sim para tudo. Quantas vezes você aceitou um compromisso que não queria? Quantas vezes disse sim para alguém e depois ficou se remoendo porque aquilo tomou seu tempo? Aprender a dizer não não é ser egoísta. É ser inteligente com o recurso mais precioso que você tem. Porque tempo, diferente de dinheiro, você não recupera. O quarto ladrão é a perfeição. Esse é traiçoeiro. Porque ele se disfarça de qualidade. Você não começa o exercício porque quer achar a academia perfeita primeiro. Não começa a ler porque quer escolher o livro ideal. Não organiza as finanças porque quer achar o aplicativo certo. Enquanto você busca o perfeito, o suficiente está ali, esperando. E o suficiente é o que vai te levar para frente. Começa com o que tem, onde está, do jeito que dá. Ajusta depois. A realidade que ninguém fala sobre rotina. Eu preciso te preparar para uma coisa que vai acontecer, porque se eu não falar, você vai achar que falhou, quando na verdade é parte do processo. Vai ter dia que você não vai fazer. Vai ter dia que o cansaço vai vencer. Vai ter semana que vai parecer que tudo voltou à estaca zero. E tudo bem. Rotina não é perfeição. Rotina é retomada. É você falhar na quarta e recomeçar na quinta sem drama, sem culpa exagerada, sem aquele discurso de eu não sirvo para isso. Sabe o que separa quem constrói uma vida organizada de quem vive no caos eterno? Não é talento, não é disciplina sobre-humana. É a capacidade de recomeçar sem se destruir emocionalmente. Eu vou repetir porque isso é importante demais. A habilidade mais poderosa que você pode desenvolver não é fazer tudo certinho todo dia. É recomeçar rápido quando sai dos trilhos. Imagina que sua rotina é uma estrada. Às vezes, você vai sair da pista, vai pegar um buraco, o carro vai balançar. Mas se você segura o volante e volta para o asfalto, tudo bem. O problema é quando você sai da pista, solta o volante e deixa o carro capotar. Aí sim o estrago é grande. Então, quando falhar, não se sabote. Respira, aceita que aconteceu e no dia seguinte, volta para o mínimo. Aquele mínimo ridículo que a gente falou lá atrás. 10 agachamentos, 1 página, 3 tarefas anotadas. Volta para o básico e reconstrói, a partir dali. Histórias do cotidiano, para você ver que é possível. Eu quero te contar sobre situações reais que mostram que isso funciona na vida comum, não em palco de evento de coach. Pensa numa mãe solo que trabalha o dia inteiro, chega em casa e ainda tem que cuidar de filho, casa, comida. Onde é que ela vai achar tempo para a rotina? Ela achou no mínimo. Começou anotando 3 tarefas no celular enquanto esperava a comida esquentar. 3 tarefas. E isso mudou o dia seguinte dela. Porque ela acordava sabendo
o que precisava resolver primeiro. Com o tempo, foi encaixando outras coisas. Um alongamento de 5 minutos antes do filho acordar. Um áudio de motivação no caminho do trabalho, em vez de ficar ouvindo notícia negativa. Pensa num cara que trabalha no comércio, fica em pé o dia todo, chega destruído em casa. Ele não ia para a academia nunca. Começou fazendo flexão no quarto. 10 flexões. Sem equipamento, sem roupa de treino, sem desculpa. Depois de um mês, já estava fazendo 3 séries. Depois de 3 meses, se matriculou na academia porque o corpo já estava pedindo mais. Pensa numa pessoa endividada que não conseguia nem olhar para o extrato bancário de tanta vergonha. Começou anotando num caderninho só o que gastava por dia, sem julgamento, só anotando. E quando viu no papel para onde o dinheiro estava indo, começou a fazer escolhas diferentes. Não cortou tudo, só ajustou. Em poucos meses, a situação já estava mais controlada. Nenhuma dessas pessoas teve mais tempo. Nenhuma ganhou horas extras no dia. Elas só decidiram fazer diferente com os minutos que já tinham. A mentalidade que sustenta tudo. Eu poderia parar por aqui e já teria sido um conteúdo útil. Mas eu quero ir um pouco mais fundo, porque de nada adianta estratégia sem mentalidade. A primeira coisa que você precisa mudar é a conversa interna. Presta atenção no que você fala para si mesmo. Eu sou desorganizado. Eu nunca consigo manter nada. Eu sou preguiçoso. Isso não é para mim. Cada vez que você fala isso, você está programando seu cérebro para acreditar. E o cérebro é obediente. Se você diz que não consegue, ele arruma evidências para confirmar. Se você diz que é preguiçoso, ele vai fazer de tudo para provar que é verdade. Então muda o disco. Não precisa virar uma pessoa falsa positiva que finge que tudo é maravilhoso. Mas troca o "eu não consigo" por "eu estou aprendendo". Troca o "eu sou preguiçoso" por "eu estou construindo novos hábitos". Troca o "isso não é para mim" por "eu ainda não encontrei o meu jeito de fazer, mas vou encontrar". A segunda coisa é parar de esperar motivação. Motivação é um sentimento, e sentimento vai e volta. Se você esperar estar motivado para agir, vai ficar esperando a vida inteira. A real é que a ação gera motivação, e não o contrário. Você faz primeiro, mesmo sem vontade. E depois de fazer, a vontade aparece. É igual tomar banho quando está frio. Ninguém quer entrar debaixo da água gelada. Mas depois que entra, até demora para sair. A ação muda o estado emocional. A terceira coisa é celebrar o mínimo. A gente foi treinado para só comemorar coisa grande. Passar no vestibular, conseguir o emprego, comprar a casa. Mas e os passos pequenos? Fez os 10 agachamentos? Comemora. Anotou as 3 tarefas? Se parabeniza. Ficou 1 minuto em silêncio? Reconhece que isso é uma conquista. Porque se você não celebra o caminho, vai desistir antes de chegar no destino. Resumo prático para quem quer ir direto ao ponto. Se você está sem paciência e quer o resumo de tudo que eu falei, aqui vai o passo a passo enxuto. Primeiro, pare de acreditar que você não tem tempo. Você tem. O que falta é usar os pedacinhos de tempo certos. Segundo, escolha uma área da vida para melhorar. Só uma. Terceiro, defina uma ação mínima ridícula de tão pequena. Algo que leve menos de 2 minutos. Quarto, cole essa ação num hábito que você já tem. Depois de escovar os dentes, antes de dormir, ao sair do banho. Quinto, faça por 7 dias sem cobrar resultado. Sexto, depois de 7 dias, aumente um pouquinho. Sétimo, quando falhar, volte ao mínimo sem drama. Oitavo, celebre cada dia que você fez, por menor que pareça. Nono, elimine os ladrões de tempo aos poucos. Celular de manhã, falta de planejamento, dizer sim para tudo, buscar a perfeição. 10º, mude a conversa interna. Você não é uma pessoa sem tempo. Você é uma pessoa que está aprendendo a usar o tempo melhor. O recado final. Eu sei que você chegou até aqui e talvez esteja pensando, legal, mas será que funciona para mim? E a minha resposta é, só tem um jeito de descobrir.
Não é lendo mais conteúdo, não é assistindo mais vídeo, não é comprando mais curso. É fazendo, é testando, é errando e ajustando. O caos que você sente hoje não nasceu de um dia para o outro e não vai embora de um dia para o outro. Mas ele começa a diminuir quando você toma a decisão de fazer pelo menos uma coisa diferente, uma coisa pequena, todo dia. Não é sobre ter a agenda perfeita, não é sobre parecer produtivo nas redes sociais. É sobre você deitar a cabeça no travesseiro à noite e saber que fez alguma coisa por você, que deu um passo, por menor que seja, na direção certa. Eu acredito que você consegue. Não porque eu sou otimista demais, mas porque eu sei que quem chegou até o final desse conteúdo já está provando que tem algo dentro de si que quer mudar. E esse algo é tudo que você precisa. Agora é só direcionar. Começa hoje, começa agora, começa pelo mínimo e confia no processo. Eu sei que dá medo. Medo de tentar e não conseguir de novo. Medo de se frustrar mais uma vez. Mas eu te peço, tenta diferente dessa vez. Não tenta o máximo, tenta o mínimo. E se mantém ali, um dia de cada vez. Uma ação de cada vez. Sem pressa, mas sem pausa. Porque a vida não muda com grandes revoluções. A vida muda com pequenas decisões repetidas todos os dias. E o dia em que você decide começar é o dia em que tudo começa a se transformar, mesmo que você não perceba na hora. A sua versão futura vai agradecer a decisão que você tomar neste exato momento. Agora, eu quero ouvir você. Me conta aqui nos comentários qual vai ser a sua ação mínima a partir de hoje. Pode ser qualquer coisa. 10 agachamentos, uma página de leitura, 3 tarefas anotadas antes de dormir. Não importa o tamanho, importa o compromisso. Escreve nos comentários começando com a frase "Minha ação mínima é" e completa com o que você decidiu fazer. Eu vou ler cada um. E quando bater aquele dia difícil, volta aqui e lê o que você escreveu. Porque esse comentário vai ser o seu compromisso público consigo mesmo. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com aquela pessoa que vive dizendo que não tem tempo. Às vezes, o empurrão que alguém precisa é um conteúdo como esse, vindo de quem se importa. Nos vemos no próximo. Cuida de você, mesmo que seja só o mínimo. O mínimo já é um começo enorme.